Olá, pessoal! Estamos novamente aqui com mais uma aula de Filosofia dos Direitos Humanos. Hoje é a nossa aula de número 12. A aula passada foi a nossa aula de avaliação, que vocês já conferiram, né, lá no portal, tudo certinho. E agora nós vamos, então, iniciar o nosso segundo bimestre. Então, a partir da nossa aula de número 12, é que nós teremos a nossa avaliação de segundo bimestre, tá certo? Então, nós vamos falar na primeira parte, no primeiro bimestre, nós falamos muito do contexto histórico, da classificação, das gerações, dos direitos humanos. Então, nós viemos estudando, né, a parte referente à criação, à teoria dos direitos humanos. Agora, a segunda parte, ela está mais ligada aos direitos humanos contemporâneos, ou seja, os temas atuais vinculados aos direitos humanos, as normativas, os órgãos dentro da ONU que fazem a fiscalização, os julgamentos de quando há alguma violação desses direitos. Então, nós mudamos um pouco o foco agora nesse segundo bimestre. E para começar, então, nós vamos falar da nossa Constituição Federal e os direitos fundamentais. Na nossa primeira aula, na nossa aula 1, quando nós já falamos da teoria e da diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. E esse infográfico aqui está lá naquela aula. Eu fiz questão de buscá-lo lá novamente para que vocês lembrem daquilo que nós falamos. Quando a gente fala, então, de direito das pessoas, esses direitos, quando tutelados de uma forma internacional, por meio de documentos, por meio de declarações, por meio de tratados, nós estamos falando de direitos humanos. Quando esses tratados, nessas declarações são incorporadas na ordem jurídica interna de um Estado, elas mudam de nome e recebem o nome de direitos fundamentais. Obviamente que os direitos fundamentais, então, eles são derivados dos direitos humanos. Muitos deles, na verdade, são até transcrições, ou seja, aquilo que estão em tratados internacionais são transcritos para a legislação interna de um país. No nosso caso, a Constituição Federal e algumas outras leis infraconstitucionais, quer dizer, leis internas que são submissas à Constituição Federal, tá certo? Então, lembrando desse primeiro conceito, né, então, nesta aula a gente vai falar de direitos fundamentais, ou seja, aquilo que está legislado, foi incorporado de forma legislativa, então, pelo nosso legislador, no nosso ordenamento. E começamos com o poder constituinte, lá de 88. Desde o semestre passado, né, nós falamos já na nossa outra disciplina que a nossa Constituição ela é tida como uma Constituição cidadã, porque é ela que vai trazer, vai inaugurar, né, dentro de um Estado democrático de direito, ou seja, a gente tem uma nova ordem jurídico-política no Brasil e a Constituição vai retratar isso dentro dos seus artigos, ou seja, ela vai justamente trazer positivado, na forma de legislação expressa, os direitos individuais e coletivos que foram tão massacrados no período anterior à Constituição de 88. Então, lá na nossa Constituição, como vocês estão acompanhando aí no slide, né, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, ou a CF, como muitos, né, falam, ela faz várias menções aos direitos humanos no seu texto. Então, logo lá no artigo 4º, por exemplo, ela já diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E o seguinte princípio é justamente esse, prevalência dos direitos humanos. Então, ela traz de forma expressa o respeito do Estado brasileiro aos tratados internacionais que fazem referência aos direitos humanos. Da mesma forma, o artigo 5º,
que é o mais famoso da nossa Constituição, onde estão os direitos e garantias individuais, ou onde estão, como nós veremos daqui a pouquinho, a grande massa dos direitos humanos transformados em direitos fundamentais na nossa legislação. E o parágrafo 3º do nosso artigo 5º, dos nossos direitos individuais, ele já vai trazer os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos nos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Para quem não é da área jurídica, é justamente a própria Constituição, ela vai regular para nós como esses direitos, né, humanos colocados nos tratados internacionais, como eles chegam. Então, não é chegar balançando a folhinha e dizer, coloque isso aí na sua legislação. Então, a própria Constituição, ela traz expressamente como isso deve ser feito para que se garanta a ordem jurídica, para que nós tenhamos segurança jurídica na nossa legislação. E ela diz assim, olha, quando eu tiver um tratado, eu vou dar um exemplo, a Convenção Americana, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, né? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção Americana, ela é lá de 69, mas ela só foi introduzida no nosso ordenamento em 2009. De que forma? Então, o que aconteceu? Foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados, em 2 turnos e por 3/5 dos votos. Ou seja, é muito voto, né? Então, 3/5 dos votos, 60% dos deputados e dos senadores precisam aprovar esse tratado internacional para que no nosso ordenamento jurídico ele tenha status constitucional, porque quando ele é uma emenda constitucional, ele passa a incorporar o texto constitucional. Foi o que aconteceu com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, ela foi recepcionada no nosso ordenamento, ela virou um direito fundamental, ela era um tratado internacional, ela é recepcionada com status constitucional, ou seja, os seus termos, os seus artigos, os direitos preconizados nela ganham status de direitos fundamentais, tá certo? Então, dentro de um Estado democrático, obviamente, assim como prelecionado lá na nossa Constituição, logo no artigo 4º, os direitos humanos, obviamente, eles vão ser a linha mestre, vão ser a coluna vertebral de todos os direitos que nós temos enquanto Estado democrático. Então, como está aí na nossa fundamentação, tudo aquilo que eu falei está escrito aí, São aqueles direitos normalmente direcionados à pessoa humana que foram incorporados ao ordenamento jurídico de um país, ou seja, na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Eu coloquei aí, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional, ou seja, de uma recepção que é para ser feita no nosso ordenamento, para ser inserido lá no artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, sobre o direito à felicidade. Como assim? Olha, já existem documentos internacionais de direitos humanos que preconizam o direito à felicidade como um direito humano. Mas nós não temos isso de forma expressa ainda no nosso ordenamento jurídico. Então, existe uma proposta de emenda constitucional para ser recepcionado, trazido para nós como direito fundamental, o direito à felicidade. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que os direitos humanos estão em constante evolução, como nós vimos lá nas dimensões ou gerações. Com isso, sempre vão surgindo novos direitos humanos e constantemente, então, eles precisam estar sendo incorporados. Então, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Então, esse é um exemplo de que já tramita aí nas nossas casas para ganhar o status de emenda constitucional e direito fundamental, precisa, então, ser aprovado em 2 turnos, tanto pelo Senado quanto pela Câmara de Deputados, e ser aprovado por 3/5 de todos os seus membros, né?
Mas nós já temos preconizado na nossa Constituição o título 2, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, lá, vamos primeiro falar na diferença. Olha, ele fala direitos e garantias. Qual é a diferença entre direito e garantia? Direitos são as normas de conteúdo declaratório, ou seja, declaram que temos direitos. Direito à vida, liberdade de locomoção, de informação, direito à honra, liberdade de expressão, isso é direito. Garantia. A garantia são de conteúdo assecuratório, ou seja, o que significa isso? Eu tenho um direito. Se esse meu direito não for respeitado ou for violado, o que é que eu posso fazer para garantir que ele seja respeitado? Percebe? Por isso é garantias. Exemplo, o habeas corpus. Se a minha locomoção, se o meu direito de ir e vir estiver ameaçado ou ser restrito de forma ilegal, porque nenhum dos direitos são absolutos, né? Porque é aquela máxima, o meu direito termina onde começa o direito do coleguinha. Então, se ilegalmente a minha liberdade for cerceada, eu vou poder usar de um instrumento para garantir, para assegurar esse direito. Exemplo, o habeas corpus. Vedação do anonimato. Por quê? Porque eu preciso saber quem promoveu aquela infração do meu direito para que eu possa tomar, por exemplo, as medidas judiciais cabíveis. Isso é muito importante quando se viola o direito à honra, lá na difamação, na injúria. Eu preciso saber quem é o meu agressor para que eu possa tomar as medidas judiciais, as garantias assecuratórias dentro do Estado democrático. Afinal de contas, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, né? Não posso fazer uso arbitrário das próprias razões. Eu preciso buscar o Estado. Então, eu preciso saber quem é o meu agressor. A queixa-crime, que é a queixa privada, né, a ação penal privada, vocês estudaram isso no direito penal semestre passado, a representação criminal, que é eu procurar uma delegacia, o Ministério Público, fazer um boletim de ocorrência, e mesmo lá na esfera civil, o direito à indenização. Se alguém violar o meu direito, eu tenho o direito de ser reparado. E essa reparação, por exemplo, pode ser tanto financeira, a famosa reparação por danos morais, ou às vezes ela pode ser até uma reparação escrita, porque a depender para uma pessoa é muito mais eficiente e importante para ela que o agressor se retrate daquilo que falou do que lhe pague uma quantia, porque a retratação ela vai ter público, né? Ela vai ter publicidade e vai reparar, talvez, de uma forma mais eficiente aquilo que a vítima precisa. A gente vai falar muito sobre isso quando nós falarmos, por exemplo, das punições e sanções da Corte Interamericana. Quando nós falarmos disso, a gente vai ver que uma dos dispositivos de sentença é sempre o país promover a reparação do dano, e muitas vezes essa reparação é por meio, por exemplo, de uma ação, como foi o caso da Maria da Penha, onde essa reparação foi fazer uma lei e batizar com o nome dela, tá? Então, também são os nossos direitos. Então, direitos são de conteúdo declaratório, declaram que eu tenho. Garantias, o que eu posso fazer quando o meu direito é violado. Isso tem que estar escrito no texto da lei, princípio da anterioridade. Como eu vou identificar na nossa Constituição as garantias, então, os direitos fundamentais dentro ou fora dela? A resposta está na dignidade da pessoa humana. Então, os direitos fundamentais, eles estão ligados intimamente à dignidade. Nós já falamos sobre a dignidade. Ela não tem um conceito único. A dignidade é uma coisa abstrata. Então, dignidade está relacionada ao mínimo que eu preciso para garantir o meu bem-estar, para garantir a minha vida digna. Ou seja no campo material, como, por exemplo, alimentação, moradia, educação, como no próprio evento
é psicológico, nós acabamos de falar sobre direito à felicidade, ok? Alguns exemplos, por exemplo, dentro da nossa Constituição eu trouxe dois, um que representa um direito fundamental e outro não. Lá no artigo 225 está escrito: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito fundamental. Meio ambiente é um direito humano e também um direito fundamental. Por quê? Porque está no artigo 225 da Constituição Federal. Já, por exemplo, lá no artigo 242 está escrito: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Veja, é um direito declaratório? Não. Diferente do meio ambiente, que diz todos têm direito. Ele declara o meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já é uma norma meramente declarativa, mas não é um direito fundamental. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Será uma instituição federal. Não é um direito fundamental. Percebe? Então, nem tudo que está na Constituição é um direito fundamental. Eu tenho que identificá-los, observando se ele está ou não relacionado com os direitos fundamentais, ok? Com a dignidade humana. De modo geral, nós vamos encontrar esses direitos nos artigos 5º e no artigo 6º da Constituição, tá? Nós já falaremos um pouquinho especificamente e vamos falar aí, os direitos humanos, eles são considerados cláusulas pétreas. O que significa ser cláusula pétrea? São cláusulas irredutíveis, ou seja, elas não podem ser tiradas da Constituição, nem por aprovação em 3/5, nem por aprovação nas duas casas, nem por aprovação de 100% dos deputados e senadores. Então, elas são irredutíveis, eles não podem ser abolidos, eles podem ser melhorados, podem ser estendidos, mas não podem ser retirados, serem abolidos. Eles estão previstos no artigo 60, que está escrito assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto da deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e, olha aí o inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então, todo o artigo 5º, ele não pode ser revogado de forma nenhuma, ok? Então, isso são as chamadas cláusulas pétreas. Quem tem direitos aos direitos fundamentais? A nossa Constituição também trouxe isso especificado. Brasileiros natos e naturalizados e estrangeiros residentes são titulares dos direitos fundamentais. E aí eu coloquei até no slide entre parênteses, né? E os estrangeiros aí turistas? Porque essa é uma crítica que se faz sobre a falha que ficou na redação do artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, portanto os natos e os naturalizados, e aos estrangeiros residentes no país. Isso veio expresso na Constituição. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí vem os incisos. Hoje já se entende, obviamente, que como garantia, né, como direito fundamental, como direito humano, obviamente que os estrangeiros turistas também estão, como pessoas humanas que são, também estão protegidos e os direitos fundamentais são aplicados a eles, certo? Então, embora o texto tenha essa rigidez, prof, então vamos lá, eu posso mexer nesse texto? A gente acabou de falar de cláusula pétrea. Posso mexer? Posso. Posso colocar garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito? Posso. Residentes no país ou transitoriamente no país? Por que eu posso? Porque eu não vou estar abolindo ou restringindo, eu vou estar estendendo. Se eu estiver estendendo, o legislador pode mexer, ele não pode mexer para tirar.
Inclusive se fala muito, né? A cláusula pétrea é aquela que não se pode mexer. Errado. Ela pode sim ser modificada para aumentar os direitos, nunca para restringir. Então, este é um caso que o legislador já deveria ter modificado o texto de forma a ampliar essa questão dos estrangeiros. Mas a doutrina, posicionamentos da Suprema Corte já dão conta que, obviamente, eles têm garantido, enquanto pessoas humanas, os direitos fundamentais no Brasil. Onde estão os direitos humanos fora da Constituição? Trouxe duas legislações aí infraconstitucionais para que vocês possam acessar. Os direitos da criança e do adolescente e o Estatuto da Pessoa Idosa, que trazem no título 2 expresso, dos direitos fundamentais. Os dois deles trazem, ok? Então, como os dois trazem, é um exemplo de norma infraconstitucional. Nós já falamos um pouco disso nas aulas passadas, sobre as características, né, dos direitos. Eu não vou explicar um por um aqui, até devido à nossa aula, mas eles são já, as próprias palavras, elas já são autoexplicativas, né? São históricos, são universais, são imprescritíveis, são inalienáveis, eles têm limitabilidade ou relatividade. Eu falei da liberdade de expressão, né, que ela não é absoluta, possuem concorrência entre si, tem direitos. E aí, professor, aí o caso concreto vai dizer qual deles que se sobrepõe. E são irrenunciáveis, tá? Então, são essas as características dos direitos fundamentais, muito similar aos próprios direitos humanos, né? E para fechar, um vídeo para vocês vão, né, utilizar o link aí no YouTube, um videozinho de 8 minutos, que vai complementar um pouquinho do que nós discutimos aqui hoje. Direitos fundamentais, igualdade, liberdade e fraternidade. Os lemas da Revolução, né, as palavras que são o lema da Revolução Francesa, ok? Então, com isso, encerramos a nossa aula de número 12. Acompanhe mais exercícios e atividades e também textos complementares no portal. Até mais, pessoal!